E aí galera, com o lançamento da nova HQ da Garota Marvel, pensei que a Rachel também merecia um pouco mais de destaque, ainda mais porque há muito tempo foi dito que os filhos da Jean herdaram a conexão com a Fênix. Inclusive, vimos na mais recente HQ da Capitã Britânia que a Rachel é capaz de invocar o fogo da entidade de qualquer parte do universo. Então separei uma lista de feitos e momentos bem legais para a gente ver como essa telepata é extremamente poderosa, assim como seus irmãos. A história da Rachel é cheia de momentos difíceis e com peso emocional muito grande, tanto pela linha do tempo onde era obrigada a perseguir outros mutantes, quanto pela viagem que fez para o universo principal e se sentiu meio deslocada. Tanto que no capítulo 199 dos Fabulosos X-Men, visitou a casa dos avós para ver mais ou menos como era a vida da mãe. Refletindo sobre o que tinha acontecido na realidade principal, encontrou um cristal com a essência da Jean, também contendo pensamentos, emoções e presença. O detalhe é que, pensando ser a única filha até o momento, reclamou o poder e o nome da mãe. Sentia que se alguma coisa acontecesse com Charles, ela tinha que ter o poder para salvar aqueles que amava. A Rachel pode levar a mente dela e dos outros para o passado, como foi mostrado no capítulo 141 dos Fabulosos X-Men, muito provavelmente um dom que herdou da mãe e foi usado em uma das sagas mais icônicas, que é chamada de Dias de um Futuro Esquecido. Naquele momento podemos ver uma realidade onde Magneto se tornou aliado dos X-Men e muitos deles já tinham morrido. Então Eric liderou os mais novos e a Rachel ficou responsável dessa parte extremamente importante, que ia basicamente salvar os mutantes e quem sabe o mundo, porque os sentinelas podiam acabar com o planeta. Então a Kate se concentrou e deixou a mente aberta para que fosse enviada para o passado e assim mudar o nosso presente. O Dias de um Futuro Esquecido é um dos filmes mais queridos pelos fãs dos X-Men, e ali também vimos umas cenas bem dramáticas, como a morte da Tempestade. O detalhe é que isso também aconteceu nas HQs, tanto que o Colossus entrou em desespero porque a Ororo era como uma irmã, e a narração dizia que para ele essa perda foi insuportável. Como essa história é cheia de surpresas, também mostraram em determinado momento que a Lince Negra se tornou invisível para aqueles que podem ver o futuro, ou seja, nem a Sina, que é uma vidente poderosa, consegue ver o que vai acontecer com essa pessoa que viajou no tempo. Se tratando do que um telepata pode fazer com relação à velocidade do pensamento, temos o capítulo 468 dos Fabulosos X-Men, que foi bem naquele dia que os Shi'ar mataram a família Grey com medo do potencial que tinham. Quando o Ciclope se aproximou, ficou bem emocionado e até chorou porque também amava aquelas pessoas, que não tinham culpa nenhuma da Jean e os filhos terem essa conexão com a Fênix. Já se tratando da Rachel, em certo momento chamou o pai e a Emma para o plano astral, e o detalhe é que aquilo aconteceu no tempo de um segundo e outro. Wolverine e os X-Men de 2011 foi uma HQ que deu bastante foco a muita gente, porque também focou na escola, tanto que ali podemos ver tanto a galera que sempre se destacou, quanto os alunos que não costumam receber muita atenção. O capítulo 32 começou mostrando as duplas trabalhando ao mesmo tempo, como Homem de Gelo e Lince Negra, e Anjo e Fera, mas quem chamou a atenção mesmo foi a Rachel, que estava em Nova York, enquanto lia a mente de todas as pessoas do mundo. Tanto que a Tempestade pediu para não se esforçar tanto, já que não era necessário. O detalhe é que a telepata ainda dizia o que as pessoas estavam fazendo, mas parece que ninguém sabia como encontrar o Clube do Inferno. Assim que a família Grey morreu e a Jean guiou suas almas, a Rachel comentou que ia se vingar, mas como nada repercutiu muito nas HQs, muita gente pensa que a moça não fez nada, sendo que na saga da Guerra dos Reis foi mostrado que o Manto Negro começou uma luta com ninguém menos que o Gladiador, que é de longe um dos homens mais fortes, resistentes e velozes do universo. O detalhe é que mesmo assim foi ferido pela lança do manto, que só foi parado porque a Rachel usou a telecinese
para explodir a cabeça dele. Uma cena bem sinistra com ela chorando e dizendo que foi um dos que assassinaram a família dela. A saga dos Vingadores vs X-Men rendeu muito e a Rachel não ficou de fora. Naquele momento ficou do lado dos X-Men pensando que a Fênix tinha voltado para salvar os mutantes. Como Wolverine ficou do lado dos Vingadores, mais uma luta começou e ele ainda comentou que era bom a Jean não estar presente para ver o que seus amigos estavam fazendo. Como a Rachel focou no Thor, ele comentou que tentar entrar na mente de um deus é arriscado, já que a pessoa pode morrer ou enlouquecer, mas como ela hospedou a entidade por anos, sabia muito bem o que é ser divina. Bloqueou o ataque do Mjolnir e ainda criou seu próprio martelo para acertar o Thor antes do Namor chegar e assumir a luta. O capítulo 189 dos Fabulosos X-Men foi marcado pela fase que a Rachel e a Mara começaram uma vida completamente diferente. Enquanto uma veio do futuro para o presente, a outra deixou Nova Roma para estudar e entender seu dom mutante. Mas uma coisa também chamou atenção, porque foi nesse dia que a Rachel sentiu Manhattan em chamas, as torres gêmeas em ruínas com centenas de mortos e feridos. O detalhe é que mesmo a 1 quilômetro dali, a telepata podia sentir aquelas dores e agradecer pelos remédios que tomou para amenizar os poderes, caso contrário ia enlouquecer pela angústia causada pela intensidade daqueles sentimentos. O modo como a mente de um telepata funciona no plano astral é impressionante, mas também costuma mostrar uma reação incrível no plano físico, tanto que a Jean tem uma lista de feitos relacionados à reação, como aquele voando muito acima da velocidade da luz. Então a Rachel, como filha da maior telepata do mundo, não seria a exceção. No capítulo 196 dos Fabulosos X-Men, deixou claro que pode segurar qualquer coisa na velocidade de uma bala facilmente, sendo que na X-Men Dourados repetiu o feito para salvar a vida do seu amigo Colossus. O que torna esse feito ainda mais interessante é que o tiro foi dado a poucos centímetros do rosto dele. Em mais de um momento foi dito que a Rachel costuma colocar bloqueios na própria mente para manter o controle, porém, no capítulo 188 dos Fabulosos X-Men, as coisas ficaram meio sinistras porque ela ouviu o Noturno dizendo que estavam lutando à toa, meio que sem esperanças pelas coisas que tinham acontecido e entre elas a morte da Jean. Quando a Rachel ouviu isso, ficou desesperada emitindo rajadas mentais que pegou todo mundo ali de surpresa e o próprio Charles pensou consigo mesmo que eram tão poderosas quanto as dele. Por isso se aproximou para fazer ela parar ou ia acabar matando o Noturno. Mas e aí, o que vocês acharam desses momentos relacionados a essa incrível telepata e telecinética? Comentem, deixem aquele like e se inscrevam para não perder os próximos. Lembrando que sempre deixo algum vídeo que gosto aqui nas sugestões, então dá uma olhada lá que tá bem legal. Até o próximo!